Então vamos agora ao checklist das fachadas, né, de simbologias e anotações, o que precisa aparecer aí básico nas fachadas. Então, título do desenho, indicação de escala. Aí, gente, eu coloco isso aqui, né? Nesse caso a gente está apresentando só fachadas, provavelmente não vai aparecer nenhum norte. Mas sempre aparece um norte indicado numa fachada ou num corte, e isso não faz o menor sentido. Então, não indiquem norte em fachada. O norte tem que ser indicado no plano horizontal, né? Numa planta. Não faz sentido indicar a altura norte na fachada, eu vou ver a altura solar, não vou ver o norte. Então, o título do desenho, indicação da escala, igual dos cortes. Níveis gerais dos pavimentos, também igual a dos cortes. O que vocês vão ter que observar aqui, ó, é só o seguinte. Eu vou pegar um do corte aqui, ó. O corte está na escala 1:50, a fachada está na escala 1:100. Então, o símbolo do corte na 1:50 fica menorzinho, o símbolo da fachada na 1:100 fica maior. Observem a escala do símbolo. Observem a escala da cota também. A escala da cota aqui está no linear 100. Então, todos os símbolos e textos e anotações que a gente põe no desenho tem que ter uma correspondência de escala. Então, aqui indicando os níveis dos pavimentos. Mesma coisa do corte. Eventualmente, a gente tem que dar uma deslocada assim para não embolar, né? Não passar essa linha tracejada por cima do símbolo, por exemplo. Então, alguns ajustes no desenho para ficar clara aí a informação. Alturas entre os níveis, sempre que indica essas linhas com os níveis gerais, indica essas cotas. Níveis de pontos relevantes do projeto, aí nesse caso seriam os pontos do telhado, né, os pontos importantes do telhado, aí da calha, comieira, calha do outro telhado, platibanda, poderia indicar esse nível aqui também. Então, são os níveis importantes, relevantes no desenho. Vou pegar essa fachada aqui como referência. Cotas verticais indicando as alturas do volume principal da edificação. Aí, de novo, eu coloco reforço, né? A gente não indica cota horizontal em desenho de corte fachada. A única exceção é para elementos que não podem ser visualizados em planta. Beiral, normalmente, a gente pode cotar, né? Eu aprendi assim, às vezes eu coto distância, esse avanço horizontal, porque isso não vai aparecer na planta. Então, a única cota horizontal que eu faria seria essa daqui, ó. Seria a cota do beiral. No mais, as cotas verticais. Então, na fachada, eu estou vendo o quê? Eu estou mostrando o volume geral da edificação e elementos, né, detalhes, elementos construtivos aí que eu posso querer indicar dimensões deles também. Deixa eu pegar essa, qual que eu estava usando mais como referência. Essa aqui que era a minha de referência. Então, eu estou cotando aqui as alturas. Aqui estou dando uma indicação também de alturas dos volumes. Eu estou usando o nível 0 aqui como referência. Uso o nível do piso como referência porque o nível externo às vezes pode variar. Então é ruim de usar ele como referência para a cota. Então estou pegando a altura dessa parede, né, a altura desse elemento aqui da calha que ele compõe a volumetria, a altura do telhado, alturas intermediárias e alturas totais da edificação, que poderia indicar uma outra cota com essa altura total. Ó. Aqui a cota não para 50, Match Properties para poder fazer coincidir o estilo e o layer da cota. E a altura geral aqui, essa aqui ficou 100, mas igual fiz no corte. Vou puxar isso aqui mais para cá. Indicar uma altura total da edificação. Essa altura total da edificação é
um item importante, vocês vão ver isso ainda em projeto. É um parâmetro urbanístico importante, né? A altura da edificação ela tem várias implicações aí, então é bom indicar a altura total. E é isso. Então as cotas, estou mostrando aqui cotas também de alguns elementos construtivos. Essa daqui, ó, eu interrompo. Aqui eu estou pegando o nível 0 como referência. Então estou cotando os detalhes aqui. Aí a gente tem que ver, dependendo da escala, não dá para indicar muitos detalhes pequenos. Então a gente dá uma simplificada, se for o caso, tem que apresentar um detalhe. Aqui eu não estou cotando essa distância, ó, porque esse plano da fachada está mais recuado do telhado. Né? Quando a gente vê no corte, ele vai ter uma situação assim, né? A parede vai continuar além do nível da altura da calha, então eu não marco essa referência da altura da janela ali. Enfim. Aí uma última coisa que eu não pus no checklist, mas que é legal de indicar, ó, no desenho de fachada a gente pode indicar também detalhes, né, elementos construtivos, acabamentos. Então a gente pode fazer um recurso que ele é meio de texto, meio de cota. Onde é que está esse item aqui? É esse líder. Eu vou sempre no atalho, não sei se é esse daqui, eu acho que é esse mesmo. Para puxar esse texto indicando aonde, né, indicando, por exemplo, que aqui é uma calha, que aqui eu tenho uma moldura, aqui eu tenho um material diferente de acabamento que eu quero identificar, então tem uma textura, o detalhe da moldura. Então, indicações de texto, né, chamando atenção para alguns detalhes e como que as coisas acontecem, a gente pode fazer assim. Então, o comando, deixa eu ver se é esse, ó, é esse Quick Leader. Ele deve ter em algum lugar aqui. Eu não sei, eu vou no atalho aqui, ó, esse Quick Leader, que líder, ou LE. Então, isso aqui eu tenho que selecionar o estilo de cota. Então, aqui eu tenho que escolher o estilo de cota linear 100, se eu estou fazendo isso na fachada. O desenho vai ser não para 100, então eu escolho o estilo de cota 1 para 100. Vou pôr no layer texto, para fazer a indicação textual. Cadê? Texto. E aí eu vou fazer o líder. Confiram aqui, ó, essas configurações. Ele tem uns settings que talvez vocês precisem fazer aí. Então ele vai fazer um texto numa caixa de texto, multitext. Acho que aqui vou deixar essa, copiem essa configuração aí que essa fica boa. Então vou só, isso aqui a gente não precisa configurar. Essa aqui que é bom indicar, ó, marcar esse underline, bottom line, para a linha vir por baixo do texto e ele ajusta o tamanho. Então, para fazer o líder, eu pego um ponto, aí posso usar o orto aqui ou não, desativar ele ou não. Eu gosto de pegar, manter um alinhamento, e aí tem referências aqui, ó. Então eu cliquei em 3 pontos, depois ele vai pedir aqui o texto. Vocês vão olhando as instruções, ele vai pedindo o que é para digitar, e aqui vocês escrevem o que é a referência. Na hora que conclui, ele faz essa linha aí por baixo. Então aqui é um texto que vai seguir a régua 80, ele vem automático, e ele é uma mistura de cota, porque essa configuração da seta e da linha segue o mesmo estilo da cota, a gente configura na configuração da cota também. Tem uma
uma indicação que eu vou mostrar num outro exemplo aqui, que eu não fiz nesse. A gente pode colocar um símbolo aqui para indicar um acabamento, um material de acabamento. E eu acho que eu apaguei, mas a gente tinha no outro arquivo original aqui, por exemplo. Não tem. Vou ter que achar a tabela de acabamento. Espera aí. Não, gente, só para concluir aqui, né, uma pista aí de como vocês podem fazer uma especificação de materiais e não ficar uma coisa pesada no arquivo, né? Então, façam um líder, e aí junto com esse líder a gente pode associar símbolos como esse daqui, ó. Então, tem esse que é um pentágono, tem uma bolinha, tem um quadradinho e tem um triângulo. Esses símbolos, eles representam um tipo de acabamento. Então, a bolinha é o acabamento do piso, o quadradinho é o acabamento de teto e o triângulo é o acabamento de parede. E esse pentágono é uma especificação geral, aqui no caso, se eu quisesse fazer uma especificação da cuba, né? Não é nem piso, nem teto, nem parede. Esse númerozinho que vocês estão vendo, ele pode ser referenciado com uma tabela de especificação de materiais. O projeto que eu passei para vocês tinha, né? Tinha o quadro de esquadrias aí errado, depois eu corrigi, e tinha uma lista de memorial de materiais e acabamentos. Então eu posso ir criando códigos, né? Posso fazer uma lista de especificações, criar um código e colocar esse código nesse símbolo. Então aqui, por exemplo, ó, se ali é uma especificação um pouco quadradinho. No caso do telhado, acho que não é nem teto, nem parede, eu vou colocar esse daqui, ó. Então, colocaria aqui um símbolo, ele tem a escala também, então aqui eu teria que ver a escala dele. E aí eu coloco isso junto com a linha da especificação, e aqui eu ponho um código que eu posso especificar, por exemplo, detalhar que tipo de telha que eu estou usando, que cor, pintura, acabamentos em geral, ou da calha, ou cor de textura, né? Poderia colocar aqui um texto. Aí esses símbolos tem aqui, ó. Naquela base que eu passei para vocês, tem aqui, ó. Especificação de piso, especificação de teto, especificação de parede, especificação genérica. Então esse na 1 para 100. Posso copiar e colar. E aí eu indico o que é essa textura. Né? Teria que ter uma tabelinha à parte para saber o que é essa textura. Eu gosto de fazer assim, isso já é uma coisa que usa, né? A gente fazia isso em projeto executivo. Eu quero especificar o material, eu quero indicar que aqui vai ter uma textura, mas a especificação, qual produto, né, de qual linha exatamente vai ser, eu vou ter que definir depois, ou pode mudar. Então você põe o código, o desenho aqui tende a não mudar. Qualquer mudança que eu precisar fazer, eu mudo a tabela de especificações. Isso acho que para vocês agora, de um modo geral, para apresentar projetos, né, no caso do projeto de arquitetura efêmera, ou outros que vocês forem fazer, indicar elementos que vocês querem chamar a atenção, detalhes que vocês estão pensando do projeto, aí vocês podem indicar com linhas de texto, né, indicar acabamentos, enfim. É isto.